Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: João 15, de 18 a 27 e 16, de 1 a 4, e corresponde à semana 32 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Perseguição Virá. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês por parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Quando Jesus proferiu as palavras do trecho bíblico em questão, os discípulos ainda não haviam sido perseguidos. Após os eventos relatados no livro de Atos, entretanto, o ódio do mundo tornou-se evidente contra os seguidores de Cristo. Dessa forma, as palavras aqui lidas revestem-se de tom profético. Como servos, não somos maiores do que nosso Senhor, o que significa que a mesma perseguição que se deu contra Jesus seria estendida a seus discípulos. Nesse sentido, a hostilidade do mundo serviria como critério para atestar a salvação do crente, na medida em que suas boas obras contrastariam com a perversidade mundana. O fato causador desta perseguição é o desconhecimento intencional de Deus, visto que o mundo escolhe recusar a autoridade de Jesus Cristo, confirmada pelas obras miraculosas que ele realizou, jamais feitas por nenhum outro. Tal caráter messiânico seria cabalmente demonstrado por ocasião de sua ressurreição, fornecendo evidências completas a respeito da obra de Deus por meio de Jesus, cuja rejeição torna os incrédulos definitivamente indesculpáveis. O ódio aos discípulos seria da mesma natureza que a repulsa manifestada contra Jesus e, por extensão, ao próprio Deus Pai. Essa postura animosa não ocorreu a Jesus como surpresa, mas sim como cumprimento das Escrituras. João 15:25 sintetiza as passagens de Salmo 35:19 e 69:4 na seguinte profecia que Jesus aplica a si mesmo: odiaram-me sem causa. Na medida em que eram acontecimentos previstos pelas Escrituras, Jesus considerou as manifestações de ódio contra si e contra seus discípulos como inevitáveis. Apesar disso, o Consolador, Paracletos, seria enviado para sustentar os discípulos, capacitando-os a suportarem as perseguições por causa de sua fé, fazendo-os testemunhar acerca da obra de Cristo e impedindo-os de tropeçar. De fato, a resistência às perseguições entre os cristãos espalhados pelo mundo antigo provocou ampla disseminação do Evangelho, fazendo com que um dos pais da Igreja, Tertuliano, constatasse com propriedade que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Os primeiros discípulos teriam que suportar desde sua expulsão das sinagogas até a própria morte. Como a sociedade judaica era centrada na religião, a excomunhão significava não apenas a proibição de partilhar das celebrações religiosas, mas também a perda dos direitos civis dos que se declarassem seguidores de Jesus Cristo. Na interpretação deturpada da lei contida no Talmud, os religiosos judeus consideravam que Deus aprovaria, até mesmo, a execução de supostos infiéis às Escrituras. De fato, um tratado do Talmud comentando a respeito de Números 25, assombrosamente expressa: aquele que derrama o sangue dos ímpios
é igual àquele que traz uma oferenda a Deus. Essa parece ter sido a premissa para a perseguição promovida contra os discípulos de Jesus pelos religiosos judeus nos primórdios da Igreja. Aplicação prática. Jesus profetizou a perseguição que ocorreria contra seus discípulos com a finalidade primordial de que percebessem que tudo estava dentro dos desígnios de Deus, anteriormente orquestrados como parte do plano de redenção da humanidade. Como cristãos, não estamos isentos de passar por adversidades, mas encontramos propósito subjacente aos sofrimentos, crendo que a recompensa eterna é certa por meio de Jesus Cristo. As atuais pregações gospel partem da premissa de que, como filhos do Rei, devemos rejeitar todo tipo de sofrimento, determinando que apenas bênçãos nos alcancem. A passagem de João, que acabamos de ler, contudo, aponta para a direção oposta. Corroborando seus ensinamentos, 1 Pedro 2,21 assim diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Se o próprio Mestre sofreu sendo humilhado, ferido e morto, por que nós, seus discípulos, teríamos um destino diferente? Hebreus 11 apresenta-nos a chamada Galeria dos Heróis da Fé, um capítulo repleto de exemplos de pessoas que pautaram suas vidas num propósito superior e decidiram pagar o preço por isso. Os versículos 34 a 37 dizem-nos que eles, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Como o texto bem demonstra, houve gloriosos momentos de vitória nas vidas desses indivíduos cheios de fé, mas também profundas provações, que muitas vezes custaram a integridade física e até mesmo suas próprias vidas. O mundo não era digno deles, Hebreus 11:38 conclui. Corroborando as passagens bíblicas lidas, no livreto O que a Bíblia diz sobre a paciência, Dean Allman observa a intrínseca relação entre paciência perante a perseguição e o testemunho na vida do cristão. Como seguidores de Jesus, às vezes teremos que sofrer muito. Seremos mal entendidos. Seremos explorados por pessoas sem princípios. Todavia, em tudo isso, somos orientados a permanecer firmes sobre os dois pilares da paciência, a tolerância e a perseverança. Não se esqueçam de que, quando esperamos pacientemente pelo Senhor em meio à perseguição, dor, depressão, aborrecimento e circunstâncias problemáticas, estamos inconscientemente guiando outros a Cristo. Praticar a paciência, às vezes, é um ato de evangelismo. Trazendo da mente para o coração. Senhor, quanto sangue permeia a história de seus discípulos. Desde a igreja primitiva até a igreja perseguida nos dias de hoje, inúmeros cristãos são torturados e brutalmente assassinados. A Galeria dos Heróis da Fé bem mostra esse cenário. Como cristão ocidental pós-moderno, vivo num contexto abastado e com liberdade religiosa. Por um lado, pergunto a mim mesmo se eu seria capaz de suportar a perseguição como meus irmãos e irmãs experimentam ao longo dos séculos. Oro para que o Senhor os fortaleça, mostrando-me como ajudá-los neste momento. Por outro lado, concluo que também sofro uma perseguição social e religiosa. Há no mundo os que consideram pessoas como eu barreiras para a estruturação de uma sociedade supostamente livre, mas que na verdade é moralmente decadente. Mas percebo que este mundo também inclui os religiosos, que nos perseguem por não vivermos a religião da forma como desejam. Às vezes, sinto-me como a pessoa mais liberal no meio dos conservadores, em outros momentos, o mais conservador entre os liberais. Minha fé é forte o suficiente para resistir a perseguições psicológicas e até mesmo físicas? Fecho meus olhos e vejo-me solitário num quarto escuro.
Há chuva lá fora, e as nuvens são espessas demais para que qualquer facho de claridade entre no cômodo. Essa cena bem reflete minha condição interior neste momento. Vejo-me rodeado de dúvidas e sofismas. Acusações passadas reverberam em meus ouvidos, apedrejando-me. Fariseu, sem compaixão, hipócrita. Fatos de minha conduta prévia novamente sobressaem, e um sentimento de inabilidade e inadequação toma conta de mim. Doce Jesus, quero voltar minha mente, meus pensamentos e todo o meu ser somente a si neste momento. Sou mesmo cheio de defeitos, mas preciso aprender que em Cristo meu senso de performance espiritual desaparece, pois o que importa é somente o que o Senhor fez por mim. De fato, não tenho forças para suportar as perseguições. É seu Espírito quem me capacita. É este Paracletos, sempre a meu lado, que me lembra que a única opinião que importa é a sua, pois o mundo certamente me odiará, como odiou o Senhor. Se sou perseguido por minha fé e por um modo de vida coerente com seus ensinos, não deveria esperar algo diferente. Aliás, se sou perseguido, é exatamente esta a confirmação de que pertenço ao Senhor. Santo Espírito, à medida que respiro profundamente, posso sentir que este fôlego é sua própria presença fortalecendo meu ser. Ainda chove lá fora e a escuridão não se dissipou. Com isso, o Senhor parece asseverar a mim que o mundo continuará sombrio e que a realidade exterior não mudará. Será meu interior transformado pelo Consolador, a fonte renovada de resistência, força e fé. Conserve-me assim e recarregue minhas energias a todo momento ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 15, 18 a 27 e 16, de 1 a 4, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, porque o desconhecimento intencional de Deus pode ser considerado o fato causador da perseguição contra os discípulos de Jesus Cristo? Terça-feira, a maior corrente gospel da atualidade, chamada Teologia da Prosperidade, afirma que o verdadeiro cristão deve estar isento de perseguição e de sofrimento. Qual o real conceito bíblico a este respeito? Para responder esta pergunta, leia João 15, 20 e 1 Pedro 2, 21. Quarta-feira, como o ensino do Talmud acerca da suposta recompensa pela morte de infiéis contrasta com as vidas dos heróis da fé, relatadas em Hebreus 11? Quinta-feira, como cristão brasileiro da atualidade, que tipo de perseguição, ainda que velada, você tem sofrido? Na resistência a esta perseguição, você tem praticado os pilares da tolerância e da perseverança? Sexta-feira, em que áreas de sua vida a paciência em meio às perseguições tem sido especialmente requerida? Como isso pode transformar seu caráter? Como a prática desta paciência pode gerar um testemunho para guiar outras pessoas a Cristo? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 15, 18 a 27 e 16, de 1 a 4 para a sua vida?